Forte, 1 da tarde, eu espero vocês. SPTV primeira edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e já ganhe 10 GB grátis por mês. Meio-dia, mais 1 minuto. Quinta-feira bem complicada hoje em São Paulo, né? Com paralisação de boa parte do sistema da CPTM. Então, desde cedo aí, muita gente sofrendo para conseguir cumprir seus compromissos, trabalho, né? Enfim, as coisas do dia a dia aí das pessoas, da vida de uma metrópole como a capital e também da nossa grande São Paulo, por conta, obviamente, aí dos trens que fazem essa ligação tão importante, né? Com a capital de cidades da nossa região metropolitana. Imagem ao vivo do Globocop, temperatura agradável, ainda tem sol, um pouco de névoa, daqui a pouco a gente confere toda a previsão e vamos juntos aqui tentando clarear os seus caminhos com as dificuldades e os desafios que o cotidiano impõe a você e a todos nós. Uma boa tarde, então. Quinta-feira muito confusa, eu repito, em várias estações da CPTM. É claro que esse é o grande destaque do SP1 de hoje, né? Aqui em São Paulo, em outras cidades da grande São Paulo também, por conta dessa paralisação. Milhares de passageiros não conseguiram embarcar por causa da greve dos ferroviários. Até agora a situação está muito complicada. Essa paralisação começou à meia-noite, portanto está batendo aí 12 horas já. Você acompanha aqui comigo no telão todas as linhas afetadas, são informações ao vivo, tá vendo? Linha 10, linha 9, linha 8, linha 7, essas 4 linhas super importantes aqui da CPTM apresentando problemas. Segundo a CPTM, vamos começar então aqui pela linha 10 turquesa, é essa situação, ó. Continua com operação parcial entre as estações Santo André e Tamanduateí. Intervalos médios são de 25 minutos. Desde as 4 da manhã, você vai ver comigo aqui no mapa de novo, os trens circulam parcialmente também nas linhas 7, Rubi e 8, Diamante. Vou trazer aqui já pra gente a linha 8, Diamante, para que a gente possa observar juntos como é que tá a situação. É isso aqui, ó. Na 7, Rubi, já passando para você, os trens circulam entre a estação Barra Funda, Palmeiras Barra Funda e também a estação Caieiras. Se a gente vier agora aqui para a linha 8, Diamante, é essa situação que a gente observa neste momento. Trem circulando parcialmente entre a estação Palmeiras Barra Funda e Barueri. De Barueri para frente, não tem mais nada de trem na linha 8 Diamante. Os intervalos médios são de 10 minutos nas duas linhas. Vou voltar aqui para o mapa dos trilhos para a gente falar da conexão com o metrô, né? Na linha 3 vermelha, na estação Palmeiras Barra Funda, essa conexão está garantida. E na linha 9 Esmeralda, infelizmente, continua totalmente paralisada a conexão. Então você vê que tem reflexo no sistema como um todo. Linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade funcionam normalmente. As 4 linhas afetadas que você vê comigo aqui ao vivo no mapa receberam em maio deste ano mais de 22 milhões de passageiros. Então dá para a gente ter uma noção clara do quanto isso está prejudicando a vida das pessoas hoje. De acordo com o último levantamento da CPTM, repito, mês de maio, só na estação Grajaú, bem aqui embaixo, né, que liga os trens ao terminal de ônibus, passaram quase 1.200.000 pessoas. E é lá, na estação Grajaú, que está o repórter Anselmo Caparica. Vamos ao vivo aqui com ele. Anselmo, bem-vindo, boa tarde. Conta pra gente como é que tá a situação por aí neste momento. Tô vendo uma grande movimentação de pessoas aí pertinho de você. Isso é um bom ou um mau sinal? Tudo bom, Trali? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu vou dizer para você que é um bom sinal, que a situação já esteve mais tensa aqui pela manhã. A gente está exatamente no local de entrada e saída dos ônibus do terminal do Grajaú. Mais cedo, algumas pessoas, alguns passageiros que não conseguiram embarcar nos trens justamente por causa dessa greve, resolveram eles também fazer um protesto. Então eles não permitiam nem a entrada nem a saída dos ônibus. E agora a gente percebe que tem alguns ônibus que estão entrando na estação Grajaú
Grajaú, então a situação é um pouco mais tranquila, embora a gente perceba que ainda tem muita gente aqui fazendo o seu protesto, além da greve. Essas pessoas pedem também um reajuste no preço das passagens. Segundo esses passageiros, o preço da passagem está muito caro. Ontem teve uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho entre os sindicatos que representam os ferroviários e também a CPTM. Eles pedem um reajuste de 6,22%. Não houve acordo, então temos essa greve desde a meia-noite. O presidente da CPTM não pediu para a SP Trans para entrar em ação a Operação Paese, que costuma socorrer os passageiros quando nós temos problemas no metrô ou também no trem. E ele explica o motivo agora. Olha só. A Operação Paese, ela funciona para pequenos deslocamentos, para você atender trechos específicos quando há algum problema. As 4 linhas representam cerca de 180 quilômetros de extensão. Para atender isso, seria necessário um contingente, uma frota de ônibus muito grande e que é impossível no Paese. O Paese é fruto de uma pequena parcela das frotas municipais e intermunicipais para atender esse tipo de coisa. Então, seria impossível atender a 180 quilômetros de extensão. Mas em off eu recebi algumas informações, obviamente que são especulações, que dizem respeito a essa situação do sistema Paese, né? Que não foi acionado porque a CPTM teria que pagar por isso e tem toda uma questão aí de contenção de despesas. O fato é que, independentemente disso, a gente sabe que mesmo quando aciona o Paese, né, não dá conta do recado. Sem acionar, fica muito pior. Ou seja, o povo não tem para onde correr, sofre de qualquer jeito quando tem problema nos trens ou nos ônibus, né? Porque uma coisa vai afetando a outra. Reação em cadeia. Rafael Ihara, você já vê comigo aqui ao vivo. Rafa, bem-vindo, boa tarde, 12:08. O que é que você nos traz aí do alto? O que é que você destaca, por favor? Obrigado, Tralha. Uma boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no SP1. Que quinta-feira difícil para quem depende dos trens da CPTM. A gente sobrevoa agora a estação Grajaú, da linha 9 Esmeralda da CPTM. Daqui do alto a gente consegue mostrar melhor qual é a situação de momento no trânsito das vias do entorno. Alguns poucos ônibus que estão na Avenida Dona Belmira Marim conseguem entrar no terminal, mas a maior parte dos veículos continua retida bem aí na entrada do terminal. Essa que é uma via bastante importante da zona sul da cidade de São Paulo. Os manifestantes continuam aqui no local e o bloqueio pelos manifestantes já dura desde as 6 horas da manhã. E o trânsito deu um nó, claro. Tralhem. Valeu, muito obrigado, Rafa, por todas as suas informações ao vivo. Daqui a pouco você volta e por causa dessa greve o trânsito travou em muitas ruas, avenidas aqui de São Paulo, na região do terminal Grajaú, que dá acesso à estação da CPTM, né? As importantes avenidas a Senador Teotônio Vilela e também a Belmira Marim ficaram interditadas. Vamos ao vivo com a nossa Motolink que tá lá, ó, tá vendo a situação? Ó, tá tudo parado. Imagens ao vivo do Abraão Cruz, tá na Belmira Marim, ligação importantíssima aí, né, que faz com bairros aí com mais de 300 mil pessoas, 300 mil moradores. Polícia Militar continua por lá, mas não tem para onde correr, ó. A Belmira, a gente sabe que ela já é estreita, ela já ficou estrangulada ao longo dos anos com o crescimento dessa região da Zona Sul de São Paulo, sem que houvesse duplicação dela ou aumento de vias, né, expansão de outras áreas. Então, ela já vive estrangulada normalmente e agora, então, está totalmente parada. Essa é a real, ó. Desce do ônibus, desce do caminhão, fica ali esperando ver o que vai acontecer. Tá vendo? Agora há pouco os ônibus foram liberados para deixar o trecho bloqueado, mas a situação é muito complicada ainda, você vê aí, nesse momento o trânsito realmente é difícil. Agora começa a passar um ônibus ali que a gente observa. A linha 7 Rubi até funcionou parcialmente hoje de manhã, mas teve muita confusão em Francisco Morato, né? Cidade em que o povo depende essencialmente do trem para vir trabalhar aqui em São Paulo. As pessoas ficaram revoltadas, exaltadas, ou uma parte dos passageiros, e aí acabou tendo até vandalismo, depredação, né, em parte da estação. A PM estava lá, acabou usando bombas de efeito moral para tentar evitar ou conter o tumulto. Vamos então bater um papo ao vivo com o Filipe Mancuso, né, Mancuso? Bem-vindo, boa tarde. Te pergunto se a situação em relação a esses protestos está mais calma por aí e como é que está a estação? Está totalmente fechada, não tem trem? Diz pra gente qual é a real de Morato,
Repito, uma cidade em que a população depende do trem para trabalhar aqui em São Paulo. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos, obrigado. A situação está bem complicada por aqui em relação aos tumultos, os tumultos já cessaram. A gente aqui no meio da manhã a situação já estava bem mais calma. No entanto, tem viaturas da Polícia Militar estacionadas aqui na frente da estação e seguranças também. Você me perguntou, Trali, em relação a se tem trem. Não tem trem, a estação está completamente fechada. Tem muito passageiro chegando aqui ainda, tentando embarcar, pedindo informação. Luciano Mattioli mostra imagens ao vivo pra gente. Essas pessoas precisam ir até Caieiras para conseguir pegar o trem e aí sim seguir no sentido Barra Funda. A gente está vendo imagens da confusão que aconteceu um pouco mais cedo. Uma mulher foi atingida no rosto, no olho, para ser mais preciso, e a CPTM diz que está apurando o que aconteceu. Nesse tumulto entre polícia, segurança e alguns manifestantes, houve também depredação aqui na estação Francisco Morato. A gente pode ver aquela grade, ela foi danificada e a situação ficou muito tensa por aqui. Essa moça que a gente viu nas imagens, ela foi atendida, mas a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela. Como eu disse, a CPTM está apurando o que de fato aconteceu. Para a gente encerrar, estação fechada e seguranças aqui na frente. Trali, daqui a pouco eu volto para dar a situação de momento. É com você. Valeu, obrigado, Felipe Mancuso, pelas informações todas. A gente vai juntos agora dar uma olhadinha aqui, né, no que levou os ferroviários a decidirem por essa paralisação, porque muita gente se pergunta, tá, ok, não tem trem, né, estão em greve, estações fechadas há mais de 12 horas, mas o porquê? O que está pegando? Tá aqui então para você, que no SP1 a gente traz todas as informações necessárias para você entender o que está rolando. Segundo os ferroviários, não houve reajuste de salário no ano passado, tá vendo? Para 2021, a proposta apresentada pela CPTM também é de reajuste zero, ou seja, nada. Seriam 2 anos sem reajuste. O que os trabalhadores estão pedindo é uma correção de 6,2% referente à inflação acumulada entre março de 2020 e fevereiro de 2021 e ainda mais 3% de aumento real. Além disso, você acompanha ainda aqui comigo nessa tela, os ferroviários dizem que fecharam um acordo com a CPTM para receber o pagamento do PPR, que é aquele programa de participação nos resultados da empresa. O valor depende do cumprimento de metas, mas seria no mínimo de R$ 4.200 a serem pagos este ano em 2 parcelas, uma no fim de março e a outra no fim de junho. E segundo também os funcionários, os ferroviários, isso nunca foi pago. Ontem teve uma tentativa de conciliação entre os ferroviários e a CPTM, isso foi feito no Tribunal Regional do Trabalho, mas não teve acordo e diante do impasse, para não prejudicar a população, a Justiça determinou que pelo menos 80% dos ferroviários fossem trabalhar nos horários de pico. O que a gente viu não aconteceu. E os sindicatos da categoria falaram em relação a tudo isso. A categoria em assembleia ontem, em avaliação, o resultado da mediação no TRT, resolveu paralisar a atividade porque considera que é um direito de greve, o direito de greve é constitucional. A própria legislação que rege a greve em serviço essencial, ela dá responsabilidade para os trabalhadores, para o empregador a negociar o contingente. E, em momento algum, a CPTM negociou com os trabalhadores o contingente mínimo conforme estipulado na medida cautelar, na medida liminar. O mínimo que a empresa pode fazer é a recomposição salarial. E na audiência que nós tivemos no Tribunal Regional do Trabalho ontem, foi feita uma proposta pelo tribunal para a empresa e ela não acatou, ela manteve o seu posicionamento. Então, a intransigência está sendo por parte da empresa. Os sindicatos estão dispostos a negociar, estão dispostos a dialogar, estamos abertos. É óbvio que há um prejuízo à população, mas não é causado pelos ferroviários. CPTM diz que não tem de onde tirar dinheiro para atender às exigências dos trabalhadores e que já não houve acordo na audiência de conciliação ontem e que o jeito é decidir a questão do reajuste de salário na Justiça. A pandemia trouxe junto um agravamento, uma crise econômica muito forte para o setor de transporte, que opera hoje com cerca de 40% de queda na sua demanda e na sua arrecadação, o que inviabiliza qualquer possibilidade de aumento financeiro direto aos trabalhadores. A situação econômica da companhia é bastante delicada e todos os trabalhadores têm recebido
todos os seus salários em dia, não houve nenhuma demissão nesse período. Todas as discussões a respeito das cláusulas econômicas do acordo coletivo foram exaustivamente feitas ao longo deste ano, e agora cabe à Justiça do Trabalho decidir qual é o percentual dentro do dissídio que eles vão julgar. Tem outra questão, né? Quer dizer, não tinha uma determinação para circular com 80% em horário de pico? Isso não aconteceu? Vai ficar por isso mesmo? O que vai acontecer agora no fim da tarde, quando as pessoas têm que voltar para casa? Quem conseguiu sair para trabalhar, né? Muita gente pegou carro por aplicativo e estava se queixando que o valor da corrida dobrou, simplesmente dobrou por conta dessa falta de trens hoje aqui em São Paulo. Então, o povo está pagando do bolso, tem patrão dando uma força, mas a real é o que vai acontecer no fim da tarde. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a paralisação e toda a atualização ao vivo aqui para você sobre essa situação dos trens na Grande São Paulo. Chega mais, Helena Max, vamos falar agora da previsão do tempo, né? Porque pelo menos o céu tá claro, tem sol, né? Nesse sentido, a coisa não tá feia aqui em São Paulo. Exatamente, Tralli, uma boa tarde para você e para todos. Olha, agora de manhã a temperatura variou muito, a gente teve bairro ali no extremo sul da capital com mínima em torno dos 5 graus. Já as regiões mais centrais, né, tiveram uma madrugada menos fria, com quase 17 graus na Sé, por exemplo. Agora à tarde teremos calor, viu? De até 28 graus aqui na capital. Regiões lá da Zona Norte, Centro, já estão próximas dessa temperatura, sem chuva na Grande São Paulo, umidade do ar voltando a ficar abaixo dos 30%, lembrando que o ideal são 60% de umidade. Por que está esquentando mais hoje? Porque a gente está na chamada pré-frontal, né? Quando tem uma frente fria se aproximando, ela está em formação lá no sul do país, e justamente porque ela se aproxima, a gente vê a seta em vermelho aqui, ela atrai todo aquele vento de norte, noroeste, que é um vento mais seco e mais quente, por isso é que não chove, a temperatura sobe, Tralli. E amanhã esfria com passagem de frente fria? Vai rolar isso ou não? Olha, vai sim. Amanhã a frente fria, ela se afasta para o oceano e aí a gente fica com essa condição aqui, ó. Até pode chover forte no sul do estado de São Paulo, aqui no litoral, nessa área que a gente vê em branco, rajadas de até 60 km por hora. Na Grande São Paulo não tem previsão de chuva amanhã, mas tem queda nas temperaturas. Então tá aqui, olha, capital amanhã com mínima de 16, a temperatura à tarde não passa dos 23 graus, hoje 28, amanhã 23, e aí à noite uma garoa isolada pela Grande São Paulo. Sábado, à tarde já fica mais quentinho, olha. No sábado a temperatura volta a subir, teremos máxima de 25 graus agradável, mas vejam domingo. Domingo vem uma nova frente fria, uma segunda frente fria, uma atrás da outra. Então nem bem dá tempo de esquentar, já esfria de novo. Máxima só de 20 graus no domingo, segunda-feira mínima de 9 e máxima de apenas 18 e terça mínima de 7 graus. Todos esses dias sem chuva. Então, o destaque aí dos próximos dias é o friozão de volta. E sem chuva, né? Inclusive, sem chuva na Bacia do Cantareira, que está com um pouco mais, olha, hoje, de 43% do total da sua capacidade. Então, o nível para o dia 15 de julho só está menor, só teve um nível menor em 2018, 3 anos atrás. Ou seja, o segundo menor nível desde que a gente teve a crise hídrica, olha lá, em 2014, 2015, quando o Cantareira operou com um volume morto, né? E a previsão aí, olha, para os próximos dias, até o fim do mês, julho é o segundo mês mais seco do ano, a previsão é de pouca ou nenhuma chuva, viu? Por aqui na Bacia do Cantareira. Então, a gente sempre deixa aqui o aviso para a necessidade de não desperdiçar água. Uso consciente da água, Tralli. Valeu, Eli. Brigadão. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã. E daqui a pouco tem uma nova pesquisa de preços nas prateleiras dos supermercados e os reflexos também da greve de ferroviários de hoje na vida das pessoas. Ninguém avisou nada, do nada parou tudo. Não tem para onde ir, as avenidas estão todas travadas de ônibus, carro, pessoa. E ainda guardas civis de Osasco são filmados agredindo um vendedor ambulante, teve pancadaria, já a gente explica o que foi que aconteceu. 12:20, vem com a gente faz um intervalo rapidinho e já volta com muita informação ainda aqui para você. Vai almoçando na paz. Meio-dia 22 agora, voltamos ao vivo sempre aqui com você no SP1. Médicos divulgaram agora há pouco um novo boletim sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que desde ontem está internado no hospital aqui na Zona Sul de São Paulo. Malu Maza está em frente ao Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, e tem os detalhes. E aí, Malu, está evoluindo bem aí o quadro de saúde do presidente?
Oi, Trálima, boa tarde a você e a todos. É isso mesmo, o boletim saiu agora há poucos minutos e informa que o presidente Jair Bolsonaro está evoluindo de forma satisfatória e que permanece o planejamento terapêutico que já tinha sido anunciado, que é uma terapia, um tratamento clínico. Não se fala em cirurgia neste momento. O boletim também informa que o presidente segue sem previsão de alta hospitalar. Ontem, a equipe médica que trata o presidente, coordenada pelo cirurgião gástrico Antônio Macedo, já tinha divulgado que avaliou o presidente, que ele tem um quadro de suboclusão intestinal, ele tem uma obstrução no intestino. E que ele não seria, pelo menos a avaliação inicial, ele seria inicialmente submetido a esse tratamento clínico, que seria um tratamento com medicamentos, com uso de sonda e também com a necessidade de jejum, sem se falar nesse momento em cirurgia. Um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, disse que o vereador Carlos Bolsonaro e que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estão aqui acompanhando o tratamento do presidente em São Paulo. E agora há pouco, numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro disse que o presidente acordou bem disposto esta manhã e que, se isso continuar, não será necessária a cirurgia. Tralha, eu volto com você. Valeu, Malu. Obrigado aí pelas informações, pela apuração que eu fiz com a equipe médica. De fato, o quadro está evoluindo muito bem, ele não sente dores, o presidente está comunicativo e muito provavelmente não terá mesmo que passar por uma nova cirurgia e que ele deve ficar internado aí pelo menos até sábado, até depois de amanhã. Eles vão continuar acompanhando a evolução do estado de saúde dele. Obrigado. Olha só, a gente volta a falar sobre o dia complicado no transporte público aqui em São Paulo. Greve dos ferroviários afetou milhares de passageiros, né? Linha 9 da CPTM está totalmente parada. Linha 7, 8 e 10 funcionam parcialmente. E, para piorar, até os ônibus foram afetados. Muita gente voltou para casa e, infelizmente, perdeu o dia de trabalho e de compromissos. A situação ficou tensa durante toda a manhã na frente do terminal e da estação Grajaú da linha 9 Esmeralda. Nenhum ônibus deixou as plataformas. Um novo protesto, sem relação com os ferroviários, bloqueou a saída dos ônibus. Os manifestantes, que eram passageiros, reclamavam que não foram avisados da greve e também do preço das passagens. Fizemos esse bloqueio pacífico, não quebramos nada com ninguém, certo? Não fizemos nada. Estou pedindo à população, estou vendo a população para ver, para não quebrar com ninguém, brigar com ninguém, certo? Mas eu quero a resposta do governo para ver se vai acabar com essa palhaçada. Aí ninguém aguenta mais nesse país. Eles também bloquearam a Avenida Senador Teotônio Vilela. Já a greve dos ferroviários começou à meia-noite. Antes de amanhecer já tinha confusão. O dia clareou e colocou mais luz sobre o drama de quem precisava ir para o trabalho ou voltar para casa. Os ônibus que tentavam deixar o terminal tinham muita dificuldade por causa da lotação. A Polícia Militar acompanhou a movimentação. Cuidando da segurança deles, porque é uma via de trânsito rápido e no momento eles começaram a interditar a via, então a gente precisou intervir também para que ninguém fosse atropelado, não tivesse brigas, não tivesse depredação de patrimônio, nem da estação de trem, nem das lojas aqui. As linhas 9 Esmeralda e 10 Turquesa da CPTM ficaram totalmente paralisadas. As duas transportaram em maio quase 11 milhões de passageiros. A Daniele mora na região do Grajaú, mas trabalha na Paulista. Saiu de casa às 5 da manhã. Tá impossível. Impossível, ninguém avisou nada, do nada parou tudo. Não tem para onde ir, as avenidas estão todas travadas, de ônibus, carro, pessoa. Dentro dos ônibus, a expressão de quem chegava para embarcar nos trens já dizia tudo. A preocupação era como seguir viagem. Terrível, terrível. Saí de casa às 5 horas da manhã. Estou até agora aqui. Trabalho lá no Paraíso. Não sei se vou chegar. Acho que eu vou voltar para casa. Porque não tem como, né? O Thiago conseguiu um emprego no restaurante, mas não chegou para o primeiro dia de trabalho. Ontem fiz a entrevista e fui convocado para começar a trabalhar hoje. Infelizmente, devido a essa greve do trem, apesar que eu não ia pegar o trem, eu peguei o ônibus de Jabaquara direto, mas infelizmente está tudo travado as avenidas, infelizmente não pude estar comparecendo. Em Mauá, na linha 10 Turquesa, a cena também era de desolação. A dona Luzimar é diarista, precisava pegar o transporte para ir para o trabalho. E se não vai... Eu não ganho, né? Não vou ganhar nada. Dá
Paguei a passagem para vir para cá, né? Vou pagar para voltar para casa, né? Do lado de fora da estação, muita gente ficou aglomerada sem saber o que fazer nem para onde ir. Nas ruas próximas, o trânsito deu um nó. Ficou completamente parado. Só no meio da manhã, os trens da linha 10 Turquesa voltaram a operar, mas parcialmente. De Santo André até a estação Tamanduateí, que tem ligação com o metrô. Um alívio para quem já teve uma manhã de muita dor de cabeça. Tem que ser, né? Tem que trabalhar, porque as coisas estão meio difíceis. Então, a gente corre atrás. Brasileiro não desiste, né? Povo batalhador, né? Meio difícil não, tá tudo muito complicado, essa é real, né? De acordo com os sindicatos dos ferroviários, são 2, tem uma assembleia marcada para hoje, às 3h. O objetivo é definir o futuro das negociações e dessa paralisação. O que vai acontecer na volta para casa? Por enquanto, nenhuma outra audiência de conciliação foi marcada no Tribunal Regional do Trabalho. Volto ao vivo aqui com o nosso Rafael Ihara, que está no Globocop. Que trem é esse que está andando, Rafa? Traz pra gente aí, quase 12h30 agora. Tralha, esse aí acabou de sair da estação Pirituba, uma das 18 da linha 7 Rubi, que funciona parcialmente desde as primeiras horas dessa quinta-feira. Situação de momento por aqui, portões abertos, a estação está funcionando, os trens circulam na linha 7 Rubi entre as estações Barra Funda e Caieiras. Mais cedo, nossas equipes em solo acompanharam a aflição dos passageiros, né, que ficaram perdidos, sem saída, nas portas de algumas das estações das linhas 7 Rubi e 8 Esmeralda. Teve tumulto, teve confusão, uma passageira ficou ferida, como você vai ver agora na reportagem do Filipe Mancuso. Era bem cedo e já tinha confusão na linha 7 Rubi da CPTM. Teve gente ferida, como mostram essas imagens das redes sociais. Deixa eu ver, tia. Uma mulher ficou ferida no rosto. As pessoas que nos mandaram os vídeos disseram que a senhora foi atingida pelos seguranças da estação. A companhia diz que está apurando o que aconteceu. Ao longo da manhã, mais tumulto. Passageiros exaltados com a falta de transporte jogaram pedras do alto da estação. A polícia militar foi acionada. Era por volta das 8 da manhã. Tiros e bombas de efeito moral foram disparados contra os manifestantes que depredavam a estação. A linha 7 Rubi é uma das afetadas pela greve de ferroviários que começou à meia-noite. Pela manhã, nenhum trem também saiu de Franco da Rocha, mas a linha funcionou parcialmente entre as estações Palmeiras Barra Funda e Caieiras, o que gerou aglomerações e transtornos. Nem tá sabendo, né? E agora vou ter que ir lá, nem pegar pra Caieira pra poder ir trabalhar. Vou lá pra Paulista. E eu tenho que pagar agora do meu bolso mais uma condução. Eu não consigo entrar pra ir trabalhar. A outra opção que deram é de trem, porém não, de ônibus, porém não dá pra ir porque os ônibus estão todos superlotados. Então é bem complicado, né? A Kátia chegou cedinho para embarcar e estava preocupada em perder o emprego. Um dia de serviço perder nessa pandemia, a gente não pode nem perder o emprego. Dá medo? Muito, porque com essa pandemia, o que a gente faz para comer? Então tem que fazer de tudo para poder trabalhar. E o medo de faltar e eles mandar embora, né? Situação complicada também na linha 8 Diamante. A linha funcionou parcialmente entre as estações Barueri e Palmeiras Barra Funda. Quem estava na estação Barueri e precisou ir até Itapevi teve que pegar ônibus da MTU, já que os do sistema Paese não circularam. Além de pagar passagem, os passageiros enfrentaram filas e a superlotação dentro dos coletivos. Isso aí tá ruim, você vem de trem aí, tem que pagar a condução ainda. Tá impossível, eles só estão dando a explicação que tá inoperante, não explicaram o porquê. E aí a gente tem que pegar o ônibus aqui e tentar chegar no horário no trabalho. Na estação Itapevi, onde passam cerca de 18 mil pessoas por dia, trens parados e estação vazia. Já do lado de fora, muita gente sem informação. É triste, né? A gente fica na incerteza se vai embora, se continua aqui. Ninguém dá um posicionamento, se volta, se não volta. E todo mundo aqui, que nem eu, também não sabe se vai ser descontado o dia, se não vai. É complicado. Isso não pode acontecer, né? Principalmente num tempo como agora, de pandemia. Mas eu sou contra, não a greve. Eu acho que tem que ter greve, o trabalhador tem direito de lutar
pelos seus direitos, mas não prejudicando a maioria. Quem chegava na estação de metrô da Luz e precisava pegar um trem também teve dificuldade. A Caiane apelou para o aplicativo para ir até a Barra Funda, onde trabalha. Tinha visto, desde lá de Mogi tinha uma placa falando que a trecho que eu pego não estaria funcionando. E hoje cheguei também, já estava fechado com as grades. Já nem tentei. Sufoco, né? Sobre aquela passageira ferida e o tiro que teria sido disparado contra ela, CPTM diz que está apurando o que foi que aconteceu. A PM diz que não tem ocorrência de feridos e que 4 pessoas foram detidas, e daqui a pouco a gente volta a atualizar toda a situação da greve da CPTM, né? 4 linhas, uma ainda totalmente paralisada, milhões de passageiros prejudicados. Um vídeo numa das principais ruas de comércio de Osasco mostra guardas civis da cidade agredindo um vendedor ambulante. Foi na rua Antônio Agu. Nas imagens, os guardas dão vários golpes com um cacetete no ambulante que tenta se desvencilhar, né? Tenta escapar. O empurra-empurra dura poucos segundos até que os guardas conseguem derrubar e imobilizar o homem com um mata-leão. De acordo com a equipe da GCM, ele não tinha autorização para vender os produtos ali, e a confusão começou porque o rapaz tentou impedir que a mercadoria fosse apreendida. O vendedor é um haitiano que vive no Brasil já tem 7 anos. Ele foi levado para a delegacia, foi solto pouco depois, mas vai responder por resistência e receptação, porque os guardas disseram que encontraram um celular furtado com ele. A Prefeitura de Osasco diz que não compactua com nenhuma ação, nenhum ato de violência, determinou a abertura de uma investigação para apurar o que houve. Os guardas envolvidos vão ficar afastados até o fim dessa investigação. Vamos juntos aqui com você, repercutindo o SP1 desta quinta-feira, e obviamente tem muita gente falando dessa greve, né, dos ferroviários. O Marcos, o povo não tem paz. Se já não bastasse o mau serviço prestado, agora tem a greve. Ainda por cima, não aciona o Paese. Tudo contra o povo. Anderson, transporte público de São Paulo já não é dos melhores, ainda fazem greve, atrapalham a vida do trabalhador, todo mundo quer aumento. Já pensou a cidade toda parar? O povo sempre reclama disso, essa insensibilidade em relação à situação da paralisação, né? Luciano, sabemos que fazer greve é complicado e quem paga, infelizmente, é o povo, mas depredação e violência não resolvem nada. E aqui, só pra gente terminar rapidinho, a Letícia, 11 meses do meu bebê, celebrando com o tema que ele adora, SP1, César Tralli, tá aqui a gente juntos. Olha eu aqui no bolo, ó. Um beijo, Letícia, feliz aniversário pro Davi. Obrigado aí pelo carinho e pela homenagem, vocês são demais. E a seguir, a SP1 falou com especialistas para saber o seguinte: depois que todos estiverem vacinados, o que é que vai ocorrer com o vírus? E aí, Luísa Vaz? Olha, Tralli, ele não vai desaparecer completamente, mas a expectativa é que a gente conviva com a Covid-19 de uma forma mais controlada, e daqui a pouco eu explico. Maravilha. E também, saiu uma nova pesquisa sobre o preço dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. A Ananda Apple. Pois a Proteste pesquisou com exclusividade para o SP1 o preço dos 10 produtos de alimentos, produtos de higiene mais vendidos em 50 supermercados. E concluiu que o aumento médio, bem acima da inflação. Daqui a pouquinho. É o que eu chamo de inflação da prateleira. Você vai comprar e a grana não compra nada. Voltamos já já. Quase 12:40 agora, dá uma olhada nisso aqui comigo. A gente sabe que os preços dos produtos variam de região para região, entre pontos de venda, por isso a Proteste pesquisou com exclusividade aqui pra gente, pro SP1, valores em 50 mercados da capital. E aí conseguiu chegar a uma média dos aumentos que tanto apertam o nosso bolso. Foram pesquisados os 10 alimentos de produtos de higiene mais vendidos de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Os preços foram coletados entre os dias 1º e 7 de junho deste ano e comparados com as últimas 2 pesquisas feitas em julho de 2020 e de 2019. Adivinha qual foi o maior aumento de lá para cá? Tá aqui, óleo de soja, 121%. Em seguida, arroz branco com 55%.
né? Uma alta no pacote de 1 quilo aí. Feijão carioca subiu 39%, açúcar refinado 33%, queda nos preços só teve desinfetante de meio litro, 6%. Importante dizer que os valores foram atualizados pela inflação do período, ou seja, os pesquisadores pegaram os preços, por exemplo, do óleo de soja em 2019, aplicaram a inflação acumulada e viram quanto ele custaria hoje. Compararam com os preços atuais e descobriram que o reajuste médio dos produtos ficou muito acima da inflação. Essa inflação oficial que, na verdade, né, gente, é uma gambiarra, né? Porque na prática você sente muito mais. E aí você se pergunta, se tem tanta coisa subindo acima da inflação, menos o salário do povo, como é que você faz economia? A rainha das dicas para casa, Ananda Apple, ao vivo, responde a essa pergunta de um supermercado na Zona Norte. E aí, Ananda, qual é a mágica, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Tralho. Eu adorei essa rainha. Só que é o seguinte, eu sou dona de casa, de orçamento, de fazer compra, de cozinhar há cerca de 40 anos. Então, imagina o número de vezes que eu já ouvi e falei trabalhando, faça pesquisa, veja onde é que está mais barato, mude de marca, só que já não é mais tão simples assim. A gente sabe que as marcas próprias deveriam ser bem mais baratas, mas elas estão com preços muito semelhantes às outras. Às vezes o rendimento não é tão bom, fica uma coisa pela outra. E nós estamos com menos marca no mercado também. Então fica difícil, nem todo mundo sabe fazer compra online ou consegue fazer isso. Então a gente tem que, no mínimo, tirar vantagem de um lugar de atacado no seu melhor dia e ver, por exemplo, no mercadinho da esquina que não tem muito deslocamento, o que ele tem de vantagem e fazer essa conta por uma média. Ver até se o deslocamento justifica. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então eu conversei com uma dona de casa cujo marido recebe uma cesta básica e mesmo assim ela gasta R$600 por mês. Mas a Fabiana também tem as suas próprias boas dicas. Olha, desde que começou a pandemia, a gente adotou uma regra. Não estamos, digamos assim, consumindo produtos pela marca, e sim atualmente pelo valor que ele se apresenta no mercado. Geralmente preferimos mercados grandes. Nós fazemos as compras no primeiro fim de semana após o dia 1º. Então, assim, o dia 1º caiu numa quarta, no primeiro sábado nós vamos. Por que no sábado? Porque nós já chegamos a fazer compra no mesmo mercado no domingo e identificamos a diferença do preço. Por quê? Tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sexta. Então, no sábado, tem mais pessoas indo ao mercado do que na semana. Então, no sábado, geralmente, eles colocam os preços promocionais. Olha, essa dica da Fabiana é preciosa, mas ela cozinha em casa. Então, pense o seguinte, foi-se o tempo em que a pessoa se orgulhava de dizer, não sei fritar um ovo. Isso é subdesenvolvimento, a gente tem que saber economizar, sabendo cozinhar. Não sei, pergunta para a mãe, para a tia, para a avó, para a empregada, para a vizinha, lê na embalagem do produto, que receita tem. A internet está assim de exemplos de receitas e, além do mais, você pode aproveitar. Sobrou uma coisa que está enjoado de comer de 2 dias, transforma num 3º prato. Se hoje o tomate está bem mais barato no atacadão, compra mais. Faz bastante molho, congela em porções. Isso é inteligência, é sabedoria, é saber economizar e é uma forma de atuar nos preços. Porque a gente já disse muitas vezes no SP1, o preço subiu por causa do clima, muito sol, muita chuva, porque o dólar aumentou, porque as pessoas fazem estoques desnecessários. Então, comprar o suficiente, com consciência, cozinhar em casa é uma forma da gente atuar, participar nessa redução dos preços. Porque se continua comprando, o supermercado vai deixar no mesmo preço. A gente conversou com a responsável pela Proteste, que fez a pesquisa que você viu. Os consumidores preocupados com o aumento da pandemia, eles correram aos supermercados a fim de estocar esses itens, né, na iminência de um possível lockdown, e fazendo com que a escassez desse produto tornasse o valor dele de venda mais alto. E, infelizmente, os supermercados acabam utilizando de uma vantagem manifestamente excessiva perante o consumidor, que está ali refém dessas circunstâncias. Então, assim, diante até mesmo da dificuldade dos consumidores ter a flexibilidade para se locomover em diversos estabelecimentos e acabam comprando naquele estabelecimento que já está com um preço elevado,
o fornecedor, o estabelecimento, ele mantém o preço uma vez que ele está vendo que aquele produto está saindo por aquele preço. Caberia a nós, consumidores, dar prioridade para essa pesquisa antes da compra, substituir os alimentos por outros de menor preço e ainda assim tentar pesquisar a marca de menor preço. Pesquisa da Proteste foi feita no mês passado em 50 hipermercados, supermercados e atacarejos aqui de São Paulo. Foram coletados 371 preços no total. Os tamanhos e marcas dos 10 produtos escolhidos seguiram a pesquisa Líderes de Vendas 2019 da Associação Brasileira dos Supermercados, que é a Abras. A edição escolhida foi a de 2019 para que os produtos usados na comparação fossem os mesmos em 2019, 2020 e 2021. Ou seja, não tem como escapar desse monte de aumento que você acabou de ver, né? São os produtos os mesmos que subiram esse absurdo todo. Não tem como escapar, eu quero dizer, né? Desses valores absurdos. Maju Coutinho, bem-vinda, boa tarde. Obrigado. Cadê você, minha amiga? Aqui eu fico circulando, ó. Tá certo. E aí eu vou te nessa. procurando e te achei. Show, é isso que importa. Oi, Trali, boa tarde pra Fala, você e pra querida. todos. Vamos lá, ó, vamos aos destaques do dia de hoje. A gente também acompanha o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que tá internado aqui em São Paulo. Ele vai passar por uma bateria de exames e ainda não tem previsão de alta. Tem a primeira noite do DJ Ives preso e ele que aparece aí, é ele que aparece em vídeos espancando a ex-mulher, imagens que deixaram a gente indignados, né? Todos nós, Trali. Um absurdo. Também vamos falar de auxílio emergencial. A quarta parcela vai chegar mais cedo. Na CPI da Covid, a vez do depoimento do Cristiano Carvalho, representante da Davat aqui no Brasil. Essa empresa ofereceu ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca sem ter as doses. E segundo o vendedor deles, o diretor de logística do Ministério pediu propina para aprovar o contrato. E tem vacina chegando. 1 milhão de doses de vacinas do COVAX Facility, aquele consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. O Haiti, gente, recebeu a primeira leva de vacinas doadas pelos Estados Unidos. O Haiti é o único país da América Latina e do Caribe que ainda não começou a vacinar a população. E a gente fala também das enchentes na Alemanha e na Bélgica, que já causaram a morte de 48 pessoas. Trali, eu te espero. Valeu, Maju, brigadão, tamo juntos logo mais depois do Globo Esporte. Um beijão, um ótimo trabalho pra você. Obrigada. Valeu. Vamos pro alto aí, vamos sobrevoar São Paulo. Nosso querido Rafael Ihara tá a bordo do Globocop, quase 10:01, Rafa. Trali, equipes do governo do estado, da Polícia Ambiental e outras autoridades fazem neste momento uma operação contra uma construção que está sendo erguida sem autorização. É num terreno da cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Desde 2017, os responsáveis pelo empreendimento já receberam, olha só, 9 autos de infração da Polícia Militar Ambiental. Agora vem aí mais uma multa por destruição da mata. Mata tão bonita, riqueza natural que a gente tem que preservar a todo custo, né, Trali? Exatamente, né? Cada árvore cortada é um compromisso, né? Sério aí, comprometimento sério com o nosso futuro. Valeu, Rafa, vamos preservar, gente, é nóis. Dani aqui, ó, Trali, só o desinfetante baixar de preço é sem nexo, ninguém se alimenta ou bebe desinfetante, então o oportunismo grita nessas horas. É, Dani. Muita gente ganha dinheiro às custas, né, do sofrimento da população, especialmente nesses momentos mais difíceis. Binote, se a passagem não cobre os custos do transporte, alguma coisa está muito errada na gestão. Aqui sobre a greve da CPTM, muita gente falando sobre isso ainda. Desse lado de cá também tem essa questão da greve. O Marcos, fazer greve eu até entendo, mas em plena pandemia é desumano. Liberem as catracas como forma de manifestação. Só assim vocês deixam as pessoas exercerem seus direitos de ir e vir. Obrigado aí pelas mensagens. E olha só, o governo enviou 2.700.000 doses da Coronavac para todos os municípios paulistas. E aí eu falo do governo do estado. Vacinas saíram hoje de manhã do Centro de Distribuição e Logística da capital e vão ser distribuídas aí para o público entre 30 e 34 anos. Essas são as primeiras, né, de um lote aí com 30 milhões de doses que o estado comprou diretamente do laboratório Sinovac na China.
Até o fim do mês, mais 1.300.000 vacinas devem chegar do país asiático para cá. Com isso, a capital já prepara o calendário da semana que vem. Hoje começou a vacinação de quem tem 36 anos e amanhã 35. Pesquisadores planejam o futuro da imunização, estudando a necessidade de incluir a dose contra a Covid-19 no calendário anual de vacinas. Os portões da UBS Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista, abriram às 7 da manhã, mas o Carlos chegou antes das 6. Ele está sonhando com a vida depois da imunização completa. Poder viajar pelo Brasil e fora, até pelo exterior, com mais tranquilidade, né? Que hoje está difícil viajar aí com certos receios. A capital começou a vacinar hoje quem tem 36 anos. 152 mil pessoas devem ser imunizadas. E o avanço da vacinação é a esperança para nos tirar da pandemia. Mas os especialistas acreditam que o controle da Covid-19 não vai significar o desaparecimento total da doença. O vírus vai continuar circulando, só que de um jeito diferente. Agora a gente está vivendo uma epidemia, que significa que há um grande número de casos e a transmissão está fora do controle. Quando a maior parte da população estiver vacinada, o vírus vai começar a encontrar barreiras para circular e a transmissão diminui. Só que ainda ocorre. É o que se chama de doença endêmica, que ocorre em algumas regiões, mas de forma mais controlada. É o que a gente acompanha, por exemplo, com o vírus como o da gripe e o da dengue. Pensando nesse cenário, o governo estuda incluir a vacinação contra a Covid-19 no calendário anual, com doses de reforço. Todos os anos teremos que nos vacinar também contra a Covid-19. Assim como nos vacinamos contra a gripe, vamos ter que tomar a vacina contra a Covid-19. Este virologista concorda que a vacinação anual pode ajudar a conter a doença. Enquanto a gente não tiver essa situação pandêmica controlada a nível global, a gente ainda pode ver situações de surtos localizados, o que justificaria, sim, uma dose de reforço em um futuro próximo. Mas esse reforço ainda está em estudo. Neste momento, a prioridade é ampliar a imunização para evitar que o vírus sofra mutações e novas cepas surjam. Hoje, o Butantan confirmou 2 casos da variante Delta no Vale do Paraíba. Um homem de 44 anos e uma mulher de 30 que não viajaram para fora do país. Estamos aguardando toda a análise de rastreio das pessoas no entorno para saber se elas viajaram, se elas entraram em contato com alguém eventualmente que possa ter viajado, para aí sim nós podermos consagrar se houve ou não um caso que nós chamamos autóctone, adquirido na própria comunidade. Aqui no Brasil, de acordo com a Anvisa, apenas 2 laboratórios pediram a liberação para pesquisa sobre os efeitos de doses adicionais das vacinas contra a Covid-19. A Pfizer recebeu autorização no dia 18 de junho e a AstraZeneca ontem. Os estudos são de responsabilidade dos fabricantes e até agora não há nenhuma conclusão. Portanto, não há por que, obviamente, também, sair tomando doses extras. Isso, inclusive, hoje é fraude, Pode doer no bolso de quem dá uma despertinho, de quem burla, o sistema de vacinação. Não é mesmo, Luísa Vaz? Agora ao vivo aqui conosco, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralli. Boa tarde para você e para todo mundo. É exatamente isso. O Ministério Público investiga 58 casos e a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, outros 160, de pessoas que furaram a fila da vacinação ou então estão tomando de forma irregular uma dose de reforço por conta. Eles criam um sistema para burlar essa vacinação e acabam tomando a dose de reforço. A pessoa que for flagrada em uma dessas fraudes, de acordo com uma lei municipal, pode ser multada e essa multa pode variar entre R$ 1.500 até quase R$ 100.000. É uma multa pesada que pra gente punir uma atitude que pra gente dizer o mínimo é egoísta. Porque quando uma pessoa toma uma dose extra que não tem comprovação de forma ilegal, ela tá tirando, por exemplo, a minha vacina. Eu ainda não tomei vacina. E enquanto a gente não tiver a maior parcela da população imunizada, a gente vai continuar convivendo com a Covid-19. Além disso, há uma preocupação com um outro caso das pessoas que não estão retornando nas UBSs para tomar a segunda dose das vacinas. No estado já são 393.800 pessoas com as vacinas atrasadas. Tralli. Não dá para entender, Luísa? Obrigado pelas informações. Toma a primeira, fica esperto, vai, toma a segunda. Só com a segunda que você, de fato, completa a imunização. Felipe Andreoli, boa tarde, meu chegado. Eu já tomei a primeira, você também já tomou a primeira dose, né?
Já tomei, Tralli, que alívio, mas a gente sabe que o alívio completo só vem com a segunda dose, né? Que importante é tomar a segunda dose. Mas olha, quem tá vacinado é o Palmeiras, porque o Palmeiras não vacila na Libertadores, viu, Tralli? Tá voando, é o atual campeão da América e ontem nas oitavas, jogo de ida das oitavas contra a Universidade do Chile, o time do Palmeiras venceu mais 13 jogos invictos como visitante, um recorde histórico da Libertadores. Ô, Tralli, tem uma história linda hoje, a gente vai mostrar o seu Zé. Ele é o guardião, o cara que cuida do ginásio do Bauru Basquete, conhecido como Panela de Pressão. O seu Zé tem 91 anos, Tralli. Ele trabalha lá há 30 e depois das 2 doses da vacina, adivinha? Seu Zé voltou ao trabalho, a gente vai mostrar essa história linda, emocionante aqui no GE. Que legal. Valeu, querido. Tamo juntos logo mais depois do SP1. Um abraço pra você e tudo de bom aí. Valeu. E a gente volta a falar sobre essa paralisação nos trens, né, aqui de São Paulo, complicando a vida de muita gente. Nenhum acordo ainda entre a CPTM e os sindicatos. Anselmo Caparica continua em frente à estação Grajaú, na zona sul de São Paulo. Tudo fechado ainda por aí, hein, Anselmo? É isso, Tralli, tudo fechado por aqui, inclusive a CPTM colocou um informe aqui para mostrar como é que está a situação, mas esse informe está desatualizado, então eu vou falar para vocês aqui como é que está a situação. Linha 10 Turquesa funciona parcialmente entre as estações Santo Amaro e Tamanduateí, linha 7 Rubi, linha 8 Diamante também estão funcionando parcialmente, linha 9 Esmeralda, onde nós estamos aqui, está totalmente fechada, não está funcionando, linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade estão funcionando normalmente. Lembrando que às 3 horas da tarde tem uma assembleia entre os sindicatos que representam os ferroviários para decidir se a paralisação continua ou chega ao fim. É isso, Tralli, volto com você. Valeu, Anselmo, brigadão. Um informe desatualizado serve para quê, né, Anselmo Caparica? O que custa ter um funcionário, né, informando melhor a população, ajudando o povo numa situação dessa? Vou voltar também para a estação Francisco Morato da linha 7 Rubi. Como é que tá por aí, Felipe Mancuso? Só tem guarda, né? Pelo visto, o trem que é bom nada. Trem que é bom nada, Tralli, e como aconteceu com o Anselmo, está acontecendo com a gente também, não tem um funcionário para avisar, e as pessoas que vêm aqui até a estação Francisco Morato chegam até a nossa equipe para perguntar como fazer para ir ao trabalho. E o que está acontecendo aqui? As pessoas estão tendo que pegar carona com alguns motoristas que estão oferecendo, mas obviamente cobrando 10, 20, 30 reais para ir daqui até Caieiras. De manhã, inclusive, a gente testou, né, os aplicativos para saber quanto estava a viagem, uma viagem que assim, não dura mais de 15 minutos, dentro dos aplicativos estava chegando a custar 60 reais. Imagina só, Tralli, 60 reais para ir até Caieiras e depois pegar ainda o trem para chegar no trabalho. Então, tem pessoas que se aproveitam, né, da dificuldade das outras. Seguranças aqui, policiais também, por causa dos atos de vandalismo que aconteceram. A gente sabe, né, uma mulher ficou ferida no olho e a CPTM ainda está apurando o que de fato aconteceu, Tralli. Também não consegue nem informar direito o povo o que está acontecendo com a paralisação, né? Duvido que vão apurar alguma coisa em relação a isso. A imagem da mulher ferida aí no olho, ó. Tristeza isso. Obrigado, Mancuso. Vamos voltar para o alto aí. Vamos agora com o Rafael Errara. Quase faltando um minutinho para 1 da tarde. Rafa, é com você. Globocop sobrevoa agora a estação Franco da Rocha, da linha 7 Rubi da CPTM. Circulação na linha 7 só entre as estações Palmeiras, Barra Funda e Caieiras. É uma estação antes dessa que nós mostramos para você, Franco da Rocha. Você vê que a movimentação está bem tranquila por aqui, bem sossegada, são poucos passageiros, mas de manhã o cenário era outro, completamente diferente. Muitas pessoas perdidas, tentando chegar ao trabalho, tentando embarcar nos trens da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, sem conseguir. A gente já está sobrevoando essa região há alguns minutos e, de fato, não tem nenhum trem circulando nos trilhos aqui da estação Franco da Rocha da CPTM. Tralli. Valeu, Rafa, brigadão. 3 da tarde, então, tem reunião aí, né, dos metroviários, dos sindicalistas. Vamos ver o que é que eles vão decidir, como é que vai ser a volta para casa. Porque, pelo visto, a CPTM está lavando as mãos.
Tá botando aí na conta da justiça. Marcela, enfim vacinada, Diadema passando na frente da vacinação. Boa, Marcela, parabéns. A gente falou de vacinação agora há pouco. Lembrando então daquele lote da Coronavac que o estado distribuiu mais cedo para as cidades. A capital recebeu 672 mil doses, liberou agora há pouco o calendário da semana que vem. Então ficou assim, ó, para você ficar ligado. Segunda-feira tá aí na tela, ó, dia 19 para quem tem 34 anos. Terça-feira, 33 anos e quarta-feira, 32 anos, tá bom? Por favor, vá se vacinar, é tudo o que você precisa, né? Ou algo importante para sua imunização, sem dúvida. Delcimara, Tralha, esse avanço na vacinação é maravilhoso, estamos vendo a luz no fim do túnel, vacina sim, gratidão a Deus por tudo, gratidão a profissionais envolvidos. Obrigado aí pela sua mensagem, pela foto maravilhosa que você mandou pra gente. E aqui o Edson também, tem coisa mais maravilhosa que isso? Tá aí o sorrisão no rosto e o certificado de quem tomou a vacina contra a Covid-19. Muito bem, e aí? Será que o povo vai estar vacinado contra essa paralisação da CPTM? Vamos ver se os trens vão voltar ou não a circular no fim da tarde. Cobertura completa aqui na Globo ao longo da tarde, SP2, enfim, tudo para você. Tá bom? Fique em paz, boa tarde, muito obrigado e até amanhã. SBTV primeira edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e já ganhe 10 GB grátis por mês.